Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal do YouTube, o Português com o Filipe. Eu sou o Filipe e sou professor de português desde 2018. No vídeo de hoje vou falar-te sobre 5 sandes típicas portuguesas. Isso mesmo, 5 sandes lendárias portuguesas e tenho a certeza que já provaste alguma destas sandes que eu vou falar no vídeo de hoje. Ao longo deste vídeo vou-te mostrar as 5 sandes preferidas dos portugueses e também apresentar-te algum vocabulário muito útil sobre estas sandes. Qual é a tua aposta para a primeira sandes? A bifana. Vamos começar este vídeo com a bifana portuguesa. Basicamente, podemos comer uma bifana em todo o lado e também a todas as horas. Não há uma hora específica ou própria para comer uma bifana porque é um petisco português. E para quem não conhece, o que é uma bifana? É muito simples. Uma bifana é uma sandes com fatias de carne de porco muito finas, um molho também e, por fim, um pão tradicional português. Em relação à origem da bifana, existem 2 locais diferentes, mas ambos localizam-se no Alentejo. Por isso, podemos dizer que a bifana nasceu ou apareceu no Alentejo. O primeiro sítio foi nas Vendas Novas por volta do ano de 1960, concretamente no Café Boa Vista, que preparava estas sandes portuguesas. E este é então o café lendário das bifanas das Vendas Novas. Contudo, este café só registou a marca em 2011, mas já serve bifanas desde 1960. O outro local que pode estar na origem das bifanas localiza-se em Montemor o Novo, num café tradicional que servia estas sandes aos viajantes e camionistas que passavam naquela zona. Vemos então que as bifanas começaram a aparecer por volta de 1960, mas rapidamente se tornaram numa das sandes mais famosas de Portugal e cada região adaptou também a receita da bifana. Vamos ver os ingredientes desta sandes. A bifana leva fatias finas de carne de porco, alho, vinho branco, pimentão doce, sal, pimenta e folhas de louro. Tradicionalmente, serve-se num papo seco ou então numa carcaça. E sobre o nome bifana? Devo dizer-te que não há um consenso sobre este termo bifana. Contudo, há algumas opções. A primeira é que pode ser um nome carinhoso dado a esta sandes, feita de bife, e a segunda é porque esta palavra deriva de bife, bifana. Então, temos aqui 2 razões que explicam a palavra bifana. Um nome carinhoso ou então uma nova palavra que derivou da palavra bife. E claro, a palavra bifana tem muito som e é uma palavra que geralmente os estrangeiros aprendem com muita facilidade. Bifana é uma palavra muito sonora. Como podes ver, a bifana é uma sandes muito simples, mas traz consigo um símbolo de hospitalidade. Significa sente-se, coma e sinta-se em casa. Muitas vezes associamos uma bifana ao conforto, à família e também ao tempo livre.
Atualmente podemos encontrar várias receitas de bifanas por todo Portugal, já que cada região adaptou o molho ao seu gosto. Já provaste bifanas? Espero que sim. E agora a segunda sandes preferida dos portugueses. Qual é? O prego no pão. O prego no pão. Vamos falar um pouco sobre o prego no pão. Consiste num bife de vaca tenro colocado dentro de um pão e temperado com alho, mostarda ou então cerveja. E por que é que se chama prego? A história do prego no pão leva-nos a Sintra, muito perto de Lisboa, e ao século XIX, onde um homem chamado Manuel Dias Prego vendia as suas sandes numa taberna na Praia das Maçãs, muito perto de Sintra. Esta taberna chamava-se Taberna Prego. Uma vez que a Praia das Maçãs é uma zona de turistas, muitos veraneantes ou turistas que passavam por ali provavam estas sandes e ficavam deliciados. O que é que aconteceu? Rapidamente, o prego no pão foi levado para outras zonas ali à volta e já no século XX era uma sandes apreciada em várias zonas de Portugal. E aqui temos uma das razões pelas quais esta sandes se chama prego, porque o seu autor era Manuel Dias Prego, que tinha esta taberna na Praia das Maçãs no final do século XIX. Outra versão diz-nos que esta sandes se chama prego porque é necessário martelar a carne e pregar o alho também ao bife. Então, o som que sai do martelo ao martelar o bife com o alho é parecido com o som de martelar um prego. E aqui pode estar outra versão que nos explica porque é que esta sandes se chama prego. Confesso que acredito mais na primeira versão e que prego é uma homenagem ao taberneiro e criador desta sandes. Vamos ver os ingredientes: bife de vaca, pão preferencialmente papo seco, alho, manteiga, azeite, pimenta, sal e mostarda. Nos dias de hoje, o prego é uma refeição ou um petisco rápido, económico e bastante saboroso. E também é possível pedir um prego no prato e vem com o bife, batatas fritas, arroz, salada e um ovo estrelado. E uma dica muito importante é que muitos portugueses gostam ou preferem comer o prego no pão com mostarda. E também, hoje em dia, é possível pedir um prego no pão com queijo, com pimentos, com fiambre, com mostarda, com maionese. Existem várias opções. Contudo, a opção que te apresentei é a mais tradicional. Vamos até à Bairrada. Sabes onde fica a Bairrada? A Bairrada fica no centro de Portugal, entre Coimbra e Aveiro. E na Bairrada podemos encontrar uma das 7 maravilhas gastronómicas de Portugal: o leitão assado à moda da Bairrada. Caso não saibas, o leitão é um porco bebé ou jovem que na Bairrada é assado no forno a lenha com algumas especiarias. A Bairrada é então uma região de pão, leitão e vinho. E muitas pessoas que viajam entre o norte e o sul de Portugal fazem uma paragem obrigatória na Mealhada, uma pequena cidade da Bairrada, para comer o famoso leitão à Bairrada.
Sabe-se que o leitão assado vem já desde o tempo dos romanos, mas o leitão assado à moda da bairrada começou por volta do ano de 1743 ou antes, porque os primeiros registros são de 1743. No entanto, foi por volta dos anos 40 do século XX que apareceu a sandes de leitão, uma forma prática, simples e bastante saborosa de comer também a carne de leitão. A sandes apareceu mais concretamente no restaurante Pedro dos Leitões, que fica também na Mealhada. Ali paravam muitos viajantes e camionistas para comprar as primeiras sandes de leitão. E, como podes imaginar, levar durante a viagem uma sandes de leitão é bastante prático. Desta forma, a sandes de leitão é a combinação perfeita entre a carne suculenta, o molho picante e o pão estaladiço. E vamos ver agora os ingredientes da sandes de leitão. Os ingredientes desta sandes são leitão. Para o molho de leitão é necessário alho, sal, pimenta preta e branca, banha de porco, salsa, louro e azeite. E claro, o famoso pão da mealhada. E é comum comer esta sandes com batatas fritas às rodelas e também com o famoso espumante da bairrada. Número 4. Qual será a sandes número 4? Alguma ideia? É a tosta mista. A tosta mista que tantos portugueses comem há décadas. A tosta mista não tem um inventor ou autor registado. Sabemos que vem da cultura das sandes quentes da Europa. Em Portugal, esta receita ficou ainda mais simples e é muito fácil preparar uma tosta mista. Só precisas de queijo, fiambre, pão e manteiga. Uma vez que é uma sandes tão simples, é possível pedir em qualquer pastelaria em Portugal. E sabias que em Portugal há pastelarias que preparam tostas mistas com mais de 1 metro? É verdade, e este é um fenómeno das redes sociais. Há pastelarias em Portugal que fazem tostas mistas gigantes e é impossível alguém comer uma tosta mista sozinho. E a combinação perfeita é uma tosta mista quentinha e um cal fresco. Este leite com chocolate muito consumido em Portugal. Desta forma, a tosta mista é marcada pela simplicidade, conforto, sabor e um baixo preço. Então, já falamos sobre o prego no pão, a bifana, a sandes de leitão, a tosta mista e vamos para a quinta sandes mais famosa de Portugal. Qual é? A sandes de queijo da serra com presunto. Essa mesmo. Esta sandes reúne apenas 3 ingredientes: queijo da Serra da Estrela, presunto e pão. E é uma sandes bastante simples e ao mesmo tempo saborosa. Assim como a tosta mista não tem um criador associado, a sandes de queijo da Serra e presunto nasce de uma combinação de 2 produtos de excelência: o queijo da Serra da Estrela e o presunto de cura natural. E sabemos que os pastores da Serra da Estrela, bem como os pastores das beiras portuguesas, levavam esta sandes para o campo ou para as montanhas enquanto faziam o seu trabalho de
guardar e vigiar o gado. E os ingredientes desta sandes são apenas três: queijo da Serra da Estrela, presunto e pão. Atualmente, esta sandes é um clássico urbano, já que muitos restaurantes e casas de petiscos preparam-na e derretem ligeiramente o queijo para que este caia sobre o presunto. Hoje em dia podemos encontrar então esta sandes em muitos restaurantes e também em feiras populares por todo Portugal. E tenho duas recomendações para ti se quiseres provar esta sandes de queijo da Serra e presunto ou simplesmente presunto. O primeiro sítio fica em Lisboa e chama-se Nova Pombalina. E o outro sítio fica no Porto e chama-se Tasca da Badalhoca, um sítio icónico da cidade do Porto e muito interessante porque sabes o que significa a palavra badalhoca ou badalhoco, este adjetivo? Significa porco, sujo, imundo, não é um adjetivo muito simpático, badalhoco ou badalhoca. Mas deves ir à Tasca da Badalhoca para provar as melhores sandes de presunto que alguma vez vais provar. Como pudeste ver ao longo deste vídeo, as sandes portuguesas são bastante simples, mas honestas. Não sei quantas sandes já provaste, se vives em Portugal ou se vives num país diferente, mas aconselho-te vivamente a provar estas sandes portuguesas, porque aprender uma língua também é abraçar a cultura. E claro, não há melhor parte da cultura do que a gastronomia. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que tenhas ficado curioso para provar cada uma destas sandes portuguesas. Convido-te agora a entrares na minha escola online de acesso completamente gratuito e a fazeres a ficha de trabalho e as atividades deste vídeo. Vais encontrar um quiz de compreensão global deste vídeo e também uma ficha de vocabulário. E além disso, podes ver outra vez este vídeo na minha escola online. Não te esqueças de subscrever o meu canal e vejo-te no próximo vídeo.